Você vê muitos vídeos por aí de pessoas falando se é um bom momento para investir em tal coisa, né, sobre rentabilidade, e agora até os influencers viraram cientistas políticos renomadíssimos, né, e agora estão falando aí sobre Irã e Israel e conflitos do mundo, viraram aí cientistas especialistas em relações internacionais. Mas sempre que eu atendo alguém que tem um amplo conhecimento técnico, seja sobre investimento, seja sobre o mundo como um todo, eu sempre faço a mesma pergunta: para que serve o seu dinheiro? E geralmente as pessoas travam nessa pergunta que, na minha visão, deveria ser algo inicial, deveria ser a base de toda a organização financeira, mas que muita gente começa a guardar dinheiro e começa a investir simplesmente pelo ato de investir e guardar dinheiro, sem ter uma lógica por trás disso, sem ter um objetivo por trás disso. E a maioria das pessoas trava no planejamento quando entende que esse dinheiro não tem um objetivo específico. E é um processo que, de novo, deveria ser tão simples inicial que às vezes a gente ignora e esse ato da gente ignorar, ele é muito prejudicial para toda a nossa vida. Até porque, basicamente, a gente começou a inverter a lógica do processo, a gente começou a investir e depois a gente vê os objetivos e esse vídeo é um sinal, né, um alerta para você desinverter a lógica e começar a pensar nos seus objetivos antes de guardar dinheiro. E confia em mim que isso vai dar certo. Mas antes da gente começar nesse vídeo, deixa eu me apresentar. Eu sou o Pedro, eu sou economista, eu sou consultor financeiro. Eu já fiz mais de 500 planejamentos financeiros de pessoas do Brasil e do mundo e já cuidei de mais de 120 milhões de reais de pessoas, de novo, em corretoras brasileiras, corretoras no resto do mundo. E nessa estrada de 6 anos de consultoria de investimentos, eu já atendi muita gente que não sabia nenhum motivo para guardar dinheiro e, por incrível que pareça, essas pessoas eram tão perdidas quanto você que está olhando esse vídeo aqui. E não que estar perdido seja um problema, né? Todo mundo já ficou perdido aí um pouco nesses objetivos financeiros, objetivos de vida. É normal. O nosso ponto agora é trazer você de volta à normalidade e entregar o rumo para você. E eu quero começar dizendo que a gente já tem alguns estudos científicos muito sérios na literatura que mostram alguns efeitos interessantes sobre investimentos. E um dos efeitos mais positivos para quem quer investir mais, investir melhor e ter mais tranquilidade financeira é justamente ter objetivos de vida, né? É você investir para alguma coisa de fato. E ao longo do tempo você vai entendendo na sua estrutura, você vai entendendo na sua evolução, e com isso você consegue entender se de fato todas as suas decisões financeiras estão fazendo sentido para o seu caso. Hoje, vários estudos científicos mostram que ter objetivos claros e específicos é mais importante do que ter experiência de mercado. Ou seja, se você tem aí 5, 10 anos de investidor, mas você não tem um objetivo claro, você está atrás de quem começou há 2 anos e já tem um objetivo extremamente claro do que quer para as finanças. E esse é um ponto muito interessante, porque normalmente a gente acha que a gente tem que estudar cada vez mais o mercado para ser cada vez um investidor melhor, e isso não é verdade. Geralmente você precisa só saber o seu objetivo e entender qual tipo de investimento faz parte para aquele objetivo específico. Porque se você tem um objetivo de longo prazo, existe uma carteira de investimentos específica para esse investimento de longo prazo. Agora, se o seu objetivo é para daqui 6 meses, um ano, aí é uma outra carteira de investimentos. Você entender esse material é muito melhor do que você entender a diferença entre o fundo de investimento X para o CDB Y, entende? Você está me entendendo? É muito mais eficiente em termos de construção de patrimônio você ter esses objetivos do que você saber a técnica por trás dos investimentos. Então, se você precisar escolher um, escolha os objetivos, porque isso é cientificamente comprovado de que é mais eficiente. Isso parece estranho no primeiro momento, mas se você pensar bem, até tem uma lógica, né? Pessoas que têm objetivos, elas conseguem visualizar o que elas querem fazer, elas conseguem projetar na mente delas um caminho para chegar lá, né? Enquanto pessoas que estão ali imersas no mercado financeiro, elas estão sempre olhando para o próximo problema, né? Olhando para o próximo perrengue do mercado financeiro. E por consequência, né, essas pessoas que têm objetivos, elas são mais animadas para atingir as suas metas do que aquelas que não têm objetivo nenhum, mesmo que tenham vontades financeiras ao longo dos meses. E existem, claro, algumas fórmulas, né, para você organizar esses seus objetivos e anotar eles de uma forma consistente para que quando você pensar de novo sobre o tema daqui 2 ou 3 meses, você relembrar aquilo que você está pensando hoje. Então, nesse vídeo eu quero te entregar essa fórmula, vamos dizer assim, não é nada mágico, mas você vai começar a categorizar e fazer uma rota do seu conhecimento ao longo aí do seu planejamento financeiro de objetivos, para que você consiga conquistar os seus objetivos e analisar isso para os próximos meses, tá? Então, o primeiro passo é você pegar aí um Notion, um bloco de notas, caderno, tabela no Excel, sei lá, um caderno, qualquer coisa, né? E anota tudo que você quer fazer na vida. Sei lá também, uma viagem para o país, você quer comprar um computador, você quer fazer uma festa de casamento, sim, o que você quiser fazer, é seu, né? É bem personalizado, é uma coisa sua, eu vou dar aqui alguns exemplos, mas vai escrevendo tudo isso sem limite, né? Então, se você tem 58 objetivos, escreve os 58 objetivos e aí você vai elencar isso. Esse é o processo mais importante, talvez, da sua vida financeira. Ele começa agora, dá um pause no vídeo, pega um caderno, pega uma tabela
e anota realmente o que você quer fazer. Uma notícia boa é você fazer um grupo com você mesmo no WhatsApp, né? E vai escrevendo ali. Também é uma saída se você quiser começar a fazer isso já agora. Depois, você vai pegar todos esses objetivos que você escreveu e você vai classificar em 3 seções, tá? É a seção do preciso fazer, a seção do quero fazer e a seção do faço se der. Bom, basicamente é autoexplicativo, mas o preciso fazer é tudo aquilo que você tem aí de prioridade, né? São as suas top prioridades. Sugiro que você coloque até 5, não mais que isso, porque senão vai ficar complicado, né? E também aquela coisa, né? Se tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Então, escolhe ali 5 objetivos, 3 objetivos principais, que são esses objetivos mais importantes na sua vida. Na parte do quero fazer, é tudo aquilo que você quer fazer, mas que você pode deixar depois das suas top prioridades. Eu, basicamente, faço se der, tá explicativo, né? Você faz se der, se sobrar dinheiro, se você tiver algum evento mais positivo na sua vida, aí você faz se der esse objetivo, tá? E depois você vai pegar cada um desses grupos, o preciso fazer, quero fazer e faço se der, e aí você vai distribuir cada um desses objetivos desses grupos em 2 segmentos novos, tá? Que é o fluxo de caixa e o guardar dinheiro. Deixa eu explicar essa parte porque ela é super importante, eu vi pouquíssima gente falar sobre isso, né? Basicamente, você tem 2 formas de atingir os seus objetivos. É você guardar dinheiro todos os meses, ou sempre que você puder, né? E aí, ao final do montante, né, depois que você guardou todo esse dinheiro, você vai lá e realiza esse objetivo. Então, vamos lá, quero comprar um telefone. Eu vou guardar R$ 400 por mês e depois de 12 meses eu vou lá e compro esse meu telefone à vista. Mais barato, tem todas as vantagens, etc. Mas também existe uma segunda forma, que é a forma do fluxo de caixa, que é você, em vez de esperar os 12 meses para comprar o telefone, é você ter um espaço na sua vida financeira para você parcelar esse telefone e ter ele hoje. Isso a gente chama de fluxo de caixa. Você vai separar esses seus objetivos. Então, você vai começar a entender qual objetivo você vai guardar dinheiro todos os meses e quais objetivos você vai tentar abrir espaço na sua vida financeira para parcelar ele de fato. Não tem problema parcelar. O problema é você parcelar sem consciência. E aí eu gosto de dizer que o ideal é você guardar ele pelo menos 20% da sua renda, a depender, claro, da sua situação de vida, né? Se você tem um bom salário, esse é o desejável. Então, no fluxo de caixa, especificamente, você só vai realizar o objetivo pelo fluxo de caixa se você conseguir guardar 20% da sua renda mensal ainda, né? Então, eu guardo R$ 1.000 por mês, mas se eu parcelar esse computador, eu vou ter que começar a guardar R$ 500 por mês? Bom, então você não vai atingir esse objetivo agora, você vai terminar algumas outras coisas no seu fluxo de caixa, na sua vida rotineira, para depois você comprar esse produto que você quer comprar, né? E aí você mantém aqueles R$ 1.000 sendo guardados todos os meses. E aí na parte do guardar dinheiro, você consegue definir o valor mensal que você quer fazer. Você já provavelmente sabe o valor final que você vai ter que guardar, né, ao longo da sua vida. Então você já sabe que você vai conseguir guardar, sei lá, 100, 200, R$ 300 por mês. Você já consegue entender, então, dividindo o valor final pelo valor que você vai guardar, é mais ou menos o prazo que você vai atingir. Isso é um cálculo muito fácil de ser feito. Então, se você tem um objetivo de R$ 3.000 e você guarda R$ 300 por mês, você vai atingir esse objetivo em 10 meses, 9 meses aí com os rendimentos dos investimentos atualmente. E aí depois na parte do guardar dinheiro, é exatamente isso que você vai fazer. Você vai estimar o valor mensal, o valor final, o prazo e onde que você vai guardar esse dinheiro. Eu vou gravar um vídeo sobre onde é o melhor jeito de investir. Se eu já tiver gravado, eu vou deixar aqui nos cards. E no final do vídeo, se eu não tiver gravado, aí você se inscreve no canal e deixa o like para você receber a notificação. Que eu vou botar um vídeo exatamente com esse título. Onde é o melhor lugar para investir hoje? Né? E aí você vai ver ali toda a minha análise sobre onde é o melhor lugar para você investir o seu dinheiro. E existem alguns pontos muito interessantes em você fazer esse processo de 4 passos que eu te mencionei, porque é legal a gente perceber que a nossa vida financeira ela vai se tornando cada vez mais madura ao longo das decisões que a gente toma, né? Então você acaba percebendo que você nem sempre quer de fato aquilo que você quer. Então eu, por exemplo, eu já quis muita coisa que eu não comprei e quando eu fui atingir o objetivo eu vi, cara, não faz mais sentido eu ter isso aqui, né? E aí você leva o seu dinheiro de fato para aquilo que vai perdurando ao longo do tempo. E no meio do caminho você simplesmente passa a não querer e tá tudo certo, entendeu? Você pode desistir também. É o segundo ponto, você pode desistir desse objetivo porque não vai fazer mais sentido para você. Seja porque era coisa da moda que você não teve acesso, seja porque era uma coisa que acabou, né? Tipo, eu queria ir num show, mas o show já foi, eu não consegui comprar porque eu não tinha dinheiro. Pô, então já desistiu desse objetivo, né? E o terceiro ponto é que você vai entender exatamente onde você está e onde você quer chegar. Então você traçou os objetivos, definiu o valor mensal, definiu o valor final, e aí você vai entendendo mais ou menos onde que você está. Deixa eu voltar para aquele exemplo, né? No objetivo de R$ 3.000. Se eu tenho R$ 1.500 guardado, pô, já sei que eu estou na metade do caminho, né? Então você começa a ter um pouco de noção sobre isso. E isso é muito bom porque você começa a ver a sua evolução ao longo dos meses.
você começa a entender como que você está evoluindo. E por fim, eu quero falar um ponto mais importante de todos. Mas antes de falar desse ponto mais importante de todos, deixa eu apresentar minha consultoria, onde eu faço exatamente isso com você. Traço objetivos, separo em segmentos e vejo o que faz sentido para a sua própria realidade. Eu vou deixar um QR Code na tela e um link na descrição para você falar diretamente comigo se você acha que faz sentido. Mas basicamente o que a gente faz é organizar toda a sua vida financeira, desde a parte de organização de contas até as partes mais complexas dos investimentos, sempre uma consultoria individualizada, personalizada e voltada para os seus objetivos. Eu tenho ali dezenas de estratégias na manga e eu vou te entregar a estratégia que faz mais sentido para você naquele momento, tá bom? E por fim, como eu ia falando, né, o mais importante é que ao ver os objetivos, você começa a buscar formas de impulsionar aquela obtenção daquele objetivo. Então, se você tem um objetivo que é muito inalcançável, né, muito difícil de alcançar, que demora muito tempo, geralmente os objetivos maiores, tipo comprar casa, comprar um carro, você começa a buscar mecanismos para acelerar essa conquista. Então você passa a gastar menos ou você passa a buscar formas de maior remuneração, seja através do seu próprio trabalho, seja através de uma forma de renda extra, né? E isso é um ponto muito legal, porque você começa a aumentar a sua renda, mas com direcionamento, entende? Você começa a aumentar a sua renda jogando isso para algum valor que faça sentido, para algo que tenha um valor para você, de certa forma. Então, é muito legal você fazer esse processo, que você começa a julgar a si mesmo de uma forma positiva, de como que você pode realizar de forma mais rápida os seus objetivos. E de novo, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Vou deixar um vídeo aí na tela para você continuar maratonando no meu canal. E também vou deixar na descrição o link para minha newsletter gratuita. Eu escrevo toda segunda e sexta, às 6h40 da manhã. Ela é totalmente gratuita, a gente fala sobre alguns temas de finanças. Não tem nada de matemática, tá? É sempre finanças humanas, vamos dizer dessa maneira. Tá? Também, de novo, totalmente gratuita para você, segunda e sexta, no seu e-mail, tá bom? Então fica aí com o próximo vídeo na tela. Eu espero você no próximo vídeo. Até mais.